Olá, meus amores, continuando aqui a nossa segunda parte da nossa aula, certo? Já fizemos a 110, né? A página 110. E agora a gente vai fazer a página 111, né? Com o nosso pensamento dos critérios de divisibilidade. Ó, vamos lá. Nós vimos, né, os critérios de divisibilidade de alguns números. Então, nós vamos descobrir aqui alguns critérios, né, fazendo essa atividade, certo? Isso que a tia tá fazendo com vocês aqui. Ó, siga estas instruções e faça em seu caderno o que se pede. Não é porque ele pede no caderno, gente, porque aqui não tem espaço. Mas se vocês acharem que dá para colocar o número aqui, você pode colocar, tá bom? Ó, primeira instrução, vamos lá. Vocês estejam com a calculadora a posto, certo? Para a gente fazer o teste. Escreva 3 números cuja soma dos algarismos seja divisível por 9. Lembra que o critério de divisibilidade por 3 é que a soma dos algarismos seja um número divisível por 3, né? Será que o 9 também vai ser assim? Ó. Então, vamos lá. A tia colocou a sugestão aqui do nosso livro, ó. Vamos chamar esse grupo aqui de grupo 1, certo? Vou botar eles maiorzinho aqui do lado. Grupo 1. Você vai testando, gente, os números para você descobrir qual deles, a soma deles é igual a 9, certo? Pronto, 32.967, 9.243, 15.823 e 476. Primeiro grupo está formado. Segundo grupo, nós vamos agora escrever números que... Ó, escreva 3 números cuja soma dos algarismos não seja divisível por 9, certo? Então, vamos pegar aqui o 48.751, o 9.362 e o 146. Tia, como foi que você encontrou esses números? Você vai testar os números. Você cria um número qualquer e depois você faz o teste se ele é divisível ou não. Ó, por exemplo, esse número aqui, né? Vamos somar aqui os valores desse primeiro número. 4 mais 8, mais 7, mais 5, mais 1, né? Dá 25. 25 é um número divisível por 9? Não é, né, gente? Não dá para dividir 25 por 9. Isso é muito importante que todo mundo domine a tabuada, né, sexto ano. Ó, com o auxílio de uma calculadora, divida os números do grupo 1 por 9. Né? Você vai pegar a calculadora e vai fazer a divisão. O que vai acontecer? Vai dar todas exatas. Vamos pegar os números do grupo 2 e dividir por 9. Ó, vai dar todas inexatas. Então, o que nós podemos concluir sobre a divisão, sobre a divisibilidade por 9, né? Que o número natural é divisível por 9 se a soma de seus algarismos for divisível por 9, né? Então, vamos verificar se esses números abaixo são divisíveis por 9. Você vai pegar a calculadorinha, vai fazer a divisão, ó, você vai descobrir que esse número aqui é divisível, esse aqui não é e nem esse aqui, ó, ok? Ou então, né, se você, o que você vai fazer? Você vai somar aqui, ó, 1 mais 1, mais 2, mais 9, mais 3, mais 2. A 18, olha a soma. A soma desses valores aqui, ó, dá 18. Aí eu pergunto pra você, 18 é divisível por 9? Sim, né? Ó, 18 dividido para 9 é 2. Então, esse número é divisível por 2, por 9. Por 2 não, por 9. Esse aqui já não é divisível por 9, gente, porque a soma dos valores não dá um número divisível por 9. E nem a letra C, ok? Questão 3. Veja a sequência formada pelos múltiplos de 100. Olha só,
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. São os múltiplos, né? Em uma calculadora, divida por 100 os números apresentados nessa sequência. Então, o que a gente concluiu? Que as divisões são exatas. Existe outro múltiplo de 100 entre quaisquer dois termos consecutivos dessa sequência? Não, né, gente? Não existe nenhum número entre 100 e 200 ou entre 200 e 300 que eu possa dividir por 100 e dar uma continha exata, né? Então, você vai colocar o não. O que a gente pode perceber de comum entre os números da sequência? É que eles terminam, né, gente, em 0, 0, né? Então, o que nós podemos concluir sobre os múltiplos de 100, né? Ou sobre a divisibilidade do 100. Que o número natural é divisível por 100 se os dois últimos algarismos forem 0, 0. Então, ó, terminou em 0, 0, sim. Não terminou em 0, 0, não. E aqui terminou em 0, 0, sim também. Ok? Vamos agora para a continuação da nossa explicação, meus amigos. Ó, nós temos dois tipos de números. Nós vamos estudar os números primos e os números compostos, né? Nós já vimos os divisores, os múltiplos, né? Então, agora a gente vai trabalhar os números primos também e os números compostos. O que são os números primos, gente? Os números primos são aqueles números que possuem apenas dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. E os números compostos são aqueles que possuem mais de dois divisores, certo? Olha só, o número 2, ele é o único número primo par, certo? O número 1 não é primo e ele também não é composto. Olha como é importante, né? Então, por que nós sempre fazemos essa ressalva, gente? Ó, o número 2, ele é o único número primo que é par. Qual é a condição para que eu possa classificar um número como primo? Ele só pode ter, gente, dois divisores. Dois divisores. O 1, né? Que o 1 é divisor de todo número. E ele mesmo, né? Porque o próprio número, como a gente viu, ele é divisor dele mesmo, né? Por exemplo, ó. 2 dividido para 1 é 2. 2 dividido para 2 é 1. Ó, fechou. O último divisor de todo número é sempre ele mesmo. Ó, quem é o último divisor de 100? É o 100. Ó, 100 dividido para 100 é 1. Volta para o começo, né? Porque quem é o primeiro divisor de 100 é o 1. Ó, 100 dividido para 1 é 100. Certo? Então, o primeiro divisor de todo número é o 1 e o último divisor é sempre ele mesmo. Então, gente, os números primos, eles são aqueles números que têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. E os números compostos são os números naturais, né, maiores que 1, que tem mais de dois divisores naturais, né? Mais de dois divisores. Se tiver 3, já é composto. Se for só 2, número primo, ok? Nessa atividade aqui, gente, vocês podem estar usando uma calculadora para fazer as divisões, certo? Lógico que se vocês conseguirem fazer 100, que é possível, vocês façam. Não vamos ficar muito viciados em calculadora não, tá bom? Ó, classifique cada um dos números a seguir em primo ou composto. Porque eu acredito, pessoal, que todo mundo sabe fazer divisãozinha no lápis. Então, quando for necessário usar apenas o lápis, todo mundo vai estar aí preparado para fazer essas divisões, tá bom? Ó, vamos lá. Os números que são primos e os que são compostos. Os números primos são aqueles que só têm dois divisores. Então, aqui nesse conjunto aqui que nós temos, ó, quem são eles? O 23, o 79 e o 67, certo? São os números que têm apenas
dois divisores, o 1 e ele mesmo, certo? E os demais são compostos, ó, 10, 15, 49, 87, 100, 51 e 46, ok? Vamos para a questão 2. Dentre os números que correspondem à soma dos pontos obtidos no lançamento de 3 dados comuns quaisquer, quais são números primos? Né? Então, vamos lá. Quais são os números primos aqui? O que aconteceu? O que a gente fez? Ó, dentre os números que correspondem à soma dos pontos obtidos no lançamento de 3 dados comuns quaisquer, quais são os números primos? A gente observa ó, que esses dados aqui, eles são iguais. Cada um tem 6 faces, certo? Então, meus amores, aqui na questão 2, a gente vai ver algumas opções, né, de lançamentos, probabilidades, né? Por exemplo, aqui nós temos ó, a soma sendo 3, sendo 5, sendo 7, sendo 11, sendo 13 e sendo 17, né? Mas a soma, se eu jogar 3 dados, né? A maneira como elas vão se apresentar, né? Não é obrigado a aparecer só números primos, não, né? Por exemplo, se eu jogasse o dado e desse a soma dos números que apareceu, né? No que eu consigo ver, né? Em 2 faces, né? Se fosse o 20, por exemplo, né? O 20 não é um número primo. Se a soma desse 15, por exemplo, ó, 15 também não é um número primo, né? A soma pode ser também 3, a soma pode ser 5, a soma pode ser 7, 11, 13, 17. A soma de quê, tia? A soma dos pontos dos dados, né? Vocês estão vendo esse dadozinho aqui, ó? Então, eu joguei esse dado aqui, por exemplo. E vai aparecer esse lado aqui, ó, com 6. Certo? Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, nesse dado aqui, apareceu essa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu já tenho 11, né? Aí, eu vou contar com mais esse. Essa face aqui, ó. 12, 13, 14, 15, né? Aqui daria 15. Né? Considerando só essas 3 faces aqui, né? Essa e essa. Daria 15. O 15 não é um número primo, então, eu já não colocaria aqui. Certo? Aí, deu 3, eu coloco aqui. Né, que pode dar 3, pode dar 5, 7, 11, 13, 17 também, que são algumas possibilidades, certo? Não precisa fazer esse texto aqui não, ok? Questão 3. Usando os critérios de divisibilidade, Jonas percebeu que o número 223 não é divisível por 2, por 3, nem por 5. Suspeitando que 223 fosse primo, Jonas dividiu-o por 7, 11, 13 e 17. Agora, o que aconteceu? Após efetuar as divisões, Jonas concluiu que o número 223 é primo. Você concorda com ele? Não é? Ó, o objetivo dessa questão, gente, é que vocês percebam, né? Que quando nós dividimos, né, o 223 por qualquer número da sequência, né, dos números primos, né? O que nós vamos obter? Olha só, esse penúltimo aqui, gente, ó, o resultado aqui deu 17, ó, certo? Aí, o próximo número primo já é o 17. O resultado deu 13, ó. Já fechou aqui, né, ó. Já fechou aqui o resultado, né? Tá certo? Então, olha o que acontece, né? O que a gente fez aqui, ó. Tiago, toda vez que pra mim descobrir se o número é primo, eu vou precisar fazer essas divisões? Sim, gente. A gente precisa fazer as divisões até chegar nesse ponto para poder a gente descartar se ele tem ou não mais divisores. Claro que a gente tem outras maneiras de descobrir se ele é primo ou não. Depois a tia vai explicar, tá bom? Questão 4.
Entre os números primos usados para criptografar uma mensagem eletrônica, há alguns que recebem o nome de primos seguros. Para saber se um número é primo é seguro, devemos subtrair dele uma unidade e dividir o resultado por 2. Caso o resultado da divisão seja outro número primo, o número considerado é o primo seguro. 17 não é um primo seguro, pois 17 menos 1 dividido para 2 é 8. E o 8 não é primo, né? O resultado tem que dar um número primo. O 23, ele é um número primo seguro, né? Ó, por quê? Eu tenho que diminuir 1, 23 menos 1. 22 dividido para 2 é 11. E o 11 é um número primo, porque ele só tem 2 divisores, que é o 1 e o 11. Vamos verificar quais desses números são primos seguros, né? Então, fazendo a verificação, nós vamos descobrir o quê? Que é o 59, né? 59 é um primo seguro e o 107 também, ok?